Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus, viva! Bom dia, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graças damos a Deus e a espiritualidade por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para estudar, para refletir, para meditar sobre os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Que a gente possa estar em sintonia com os irmãos de luz, para que a gente possa absorver da melhor forma possível os ensinamentos aqui propostos e que eles não fiquem somente conosco, que a gente consiga passar adiante tudo que a gente aprender, tudo que a gente sentir, pois todo conhecimento que só fica em nós, ele não é útil. O verdadeiro conhecimento é aquele que, após ser absorvido, é passado adiante em palavras, em sentimentos, em atitudes, em exemplo. Assim sejamos. E vamos pedir aos irmãos de luz que eles possam fluidificar a água que separamos, para que ela se transforme em um bálsamo para o nosso corpo, nosso perispírito, nossa alma, atuando exatamente onde a gente mais precisa. E que ao ingerir essa água a gente também mentalize todos aqueles que precisam de cura física, de coragem na vida, de maior resiliência diante aos percalços. Enfim, que a gente não hesite em dividir com aqueles que sabemos que precisam de boas vibrações, dos nossos pensamentos positivos. E agora, que a gente peça ao Pai amado, de peito aberto e sorriso no rosto: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da verdade, da bondade, da alegria e da caridade, que assim seja. A abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Não se inquietem pela posse do ouro. Não se preocupem em possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seu bolso. Não preparem mantimentos para viagens, nem duas roupas, nem sapatos, nem cajado, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou aldeia que entrarem, procurem saber quem é bastante digno para hospedá-los e permaneçam lá até irem embora. Ao entrarem na casa, devem saudá-la dizendo: que a paz do Senhor esteja nessa casa. Se essa casa for digna, a paz que trouxeram cairá sobre ela, e se ela não for digna, a paz voltará para vocês. Quando alguém não quiser recebê-los e nem escutar suas palavras, ao saírem desta casa ou cidade, sacudam a poeira de seus pés. Em verdade, eu digo a vocês que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Esse trecho está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15.
Naquela época, as palavras que Jesus dirigiu aos apóstolos quando os enviou pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, ou melhor, o Evangelho, nada tinham de estranho. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o visitante era sempre recebido na tenda. Naquele tempo, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens criou novos costumes. Atualmente, os costumes dos tempos antigos somente são encontrados em regiões afastadas onde o grande movimento ainda não chegou. Se Jesus voltasse hoje, certamente não diria mais a seus apóstolos: viajem sem levar mantimentos. Ao lado do seu sentido próprio, as palavras de Jesus possuem um conteúdo moral muito mais profundo, pois ensinavam seus discípulos a confiarem na providência divina. Além disso, os discípulos, nada tendo, não poderiam provocar a cobiça naqueles que o recebessem. E era também um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. E é por isso que Jesus lhes diz: procurem se informar sobre quem é digno para hospedá-los. Ou melhor, quem é bastante humano para hospedar um viajante que não tem com o que pagar, porque estes serão dignos de ouvir a palavra que vocês trazem, e é pela caridade que eles serão reconhecidos. Quanto aos que não quisessem receber e nem escutar os apóstolos, Jesus não recomendou que estes os amaldiçoassem e nem usassem de força ou violência para convertê-los. Recomendou simplesmente que eles fossem a outros lugares e procurassem pessoas de boa vontade. O Espiritismo diz hoje a mesma coisa a seus adeptos: não violentem nenhuma consciência, não forcem ninguém a deixar sua crença para adotar a sua. Não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com as suas ideias. Lembrem-se das palavras de Cristo. Antigamente, o céu era conquistado pela violência e hoje ele é conquistado pela caridade e pela brandura. Bom, meus irmãos, vamos nos apegar aqui nesse finalzinho, onde a gente recebe o ensinamento: não amaldiçoem os que não pensam como vocês. Acolham aqueles que vêm procurá-los e deixem em paz os que não concordam com suas ideias. Muito forte isso. Quantas e quantas vezes a gente fica aborrecido, inquieto, por conta daqueles que a gente conhece, aqueles que a gente ama, não compactuarem com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e ideias. E eu não falo nem somente em religião, em fé. Eu falo em pontos de vista mesmo. Cada vez mais as pessoas têm se dividido por conta de suas diferenças políticas, suas diferenças sociais, suas diferenças culturais. E é muito importante que a gente aprenda a respeitar a diversidade que está nos outros. As pessoas, elas têm gostos diferentes, costumes diferentes, foram criadas de forma diferente, se relacionam sexualmente de forma diferente da sua, escolhem profissões diferentes, gostam de comer coisas diferentes. É assim e sempre será assim em qualquer sociedade. E se a gente diz que ama o irmão, que ama o próximo como um irmão, que quer aprender a amar o próximo como um irmão, esse é o começo de tudo. Respeitar o outro, a individualidade do outro, o livre-arbítrio do outro. Se alguém fuma e você não gosta de cigarro, o máximo que você pode e deve fazer é conversar com essa pessoa, se ela tocar no assunto, se ela pedir a sua opinião. A gente precisa respeitar o outro e entender que o outro tem seus processos evolutivos. Claro que a gente quer o melhor para quem a gente ama. Muitas vezes a gente se mete
na vida do outro com a melhor das intenções. Porém, a gente não pode esquecer do livre-arbítrio. Assim como em muitas questões de nossas vidas, nós não gostamos ou não permitimos que os outros indiquem como devemos seguir, a gente tem que respeitar o mesmo sistema para os outros, a não ser quando somos pais e mães e temos a responsabilidade da educação, da criação daquela criança, daquele jovem, até o momento em que ele ainda está em nossos braços, sob os nossos cuidados, sejam eles de atenção, sejam eles financeiros, de proteção, morando conosco. Mas ao adquirirem uma certa maturidade, uma certa independência, já não nos compete mais proibir ou dominar situações e atitudes. Só nos resta confiar na criação que demos e na providência divina, respeitando o livre-arbítrio de cada um de seguir como bem desejar. É muito importante que a gente entenda cada vez mais que respeitar o outro é um sinal de amor, que deixar o outro acreditar no que ele quer é um sinal de amor. Deixar o outro seguir os seus caminhos, arcando com essas consequências, é amar o outro. O respeito é uma forma de amor. Que hoje a gente fique com essa lição de casa. Combinado? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.